Cuida dele, da saúde dele, da necessidade dele. E faça dele hoje um instrumento em tuas mãos. Porque nós estamos aqui, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor desceu na mente, no coração, para trazer para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu vos saldo com a paz do Senhor. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Amém. Todos acharam? Amém. Versículo de número 18. Glória a Jeová. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se e foi batizado. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Por um momento eu pensei em ligar para a bispa, ainda estou um pouco debilitado, estou me recuperando ainda, garganta ainda um pouco inflamada e tomando alguns remédios. Essa vez foi muito forte, né, irmãos, a minha garganta inflamada. E foi uma semana muito difícil para mim essa semana, muito difícil mesmo, mas Deus é fiel, Deus é bom. E a gente estamos juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Bem, peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha casa, porque a gente sabe, né, irmãos, que a gente é provado, né? A gente é provado, e tem coisas também que a gente tem que aprender a se cuidar, né? Tem coisas que a gente sabe que é provação, e tem coisas que a gente que busca com as nossas próprias mãos. Então a gente tem que discernir, né, irmãos? Qual é a atitude que tem que ser feita e realizada. Quero agradecer aqui o presbítero Ailton, que nos sucedeu terça-feira, porque foi aos 45 do segundo tempo, né, irmãos? Eu falei para ele de manhã, eu falei, irmão pode... Nem conversei com ele, mandei um áudio para ele no zap e ele falou que poderia estar aqui. Deus abençoe. Quero também agradecer a vida do pastor Wellington, que quinta-feira também nos sucedeu aqui, né, irmãos? Quinta-feira passada não foi enfermidade, como o irmão Ailton falou aqui, acho que ele não se lembrou, ele não estava aqui, né? Foi porque aconteceu uma situação com a minha cunhada e aí eu não pude estar aqui na quinta-feira, né? A gente ficou procurando ela aí nos hospitais. Mas eu queria, irmãos, dizer algo aqui, que quinta-feira passada o pastor Wellington fez menção aqui no culto. Não sei se, acredito que uma boa parte não estava aqui no culto quinta-feira passada. Ele trouxe uma mensagem muito boa aqui quinta-feira, e ele disse algo, irmãos, que marcou a minha vida. Eu mesmo cansado, eu estava muito cansado, porque eu fiquei o dia todo correndo, e foi aquele estresse. Você correu quinta-feira? Porque minha cunhada tinha sumiu, né? Aquele estresse, pessoas chorando. Você estava correndo mesmo. Entendi. Pessoas chorando, pessoas angustiadas, e eu tive que segurar muita coisa, e mesmo assim eu cheguei bem perto do culto e ainda tomei um banho e vim para a igreja. Irmãos, eu fiquei grato a Deus por estar aqui quinta-feira e ouvir a mensagem da vida do pastor Wellington, não desmerecendo os irmãos que ministram aqui, né? Mas o pastor Wellington falou algo aqui, irmãos, que só uma pessoa transformada pode dizer o que ele disse aqui, irmãos. Só uma pessoa que realmente é transformada de dentro para fora. Ele colocou uma situação do próprio filho dele, né, irmãos? Fizeram uma pergunta para ele: se alguém chegasse a tirar a vida do seu filho,
ele falou que aqui, os irmãos que estavam aqui viram que ele ficou uma semana relutando para chegar a uma conclusão, né? Ele chegou à seguinte conclusão, irmãos: se pegasse o bandido e fosse levar até ele para ele reconhecer o bandido, ele ia chegar lá e ele ia falar: se dependesse de mim, eu ia pegar a arma daquele policial agora e encher sua cara de tiro. É assim, né? Mas com o amor de Deus que está dentro de mim, com o amor do Senhor que está dentro do Senhor Jesus que me salvou, eu te perdoo, vai em paz. Você estragou a minha família, mas eu te perdoo. Irmãos, só uma pessoa transformada pode dizer uma coisa. Irmãos, eu fiquei maravilhado com isso, irmãos. Aleluia! É uma coisa que a gente ouve tanto testemunhos hoje. Eu não sou contra, lógico, eu não sou contra. E às vezes eu fico um pouco meio chateado, porque eu vejo nas programações de televisão, hoje as pessoas falam mais nas bênçãos materiais do que em Jesus, irmãos. É tanto carro, casa, comércio, isso, aquilo. Eu não sou contra, mas pelo amor de Deus, onde está Jesus, irmãos? A gente não se fala mais de transformação de vida. Não se fala mais, que nem o Kaique trouxe aqui no dia do evento aqui dos jovens. O Kaique falou que ele tem que se policiar, porque às vezes ele passa um pouco dos limites, e quando ele passa um pouco dos limites, na mesma hora já vem o pesar no coração dele, ele tem que pedir perdão, senão ele não fica bem. Isso é transformação, irmão. Verdade. E aí a gente vem para a igreja e ouve um testemunho desse. Quem é espiritual, irmãos, porque a Bíblia diz que os espirituais discernem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Se uma pessoa carnal ouve um negócio desse daí, a pessoa fala: esse cara é maluco, meu, esse cara é doido. Tá bom que vai matar meu filho, vai matar minha família, e vai em paz? Irmão, Deus abençoe sua vida, pastor Wellington. Que Deus te conserve assim, irmão, transformado. Eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo da sua boca, meu irmão. Fiquei muito... Queria que os irmãos dessem uma salva de palmas pela vida do pastor Wellington. Eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa, irmãos, ela está de prova. Eu falei: eu vi algo do pastor Wellington que me fascinou. Me fascinou. A gente não vê isso, ou não ouve isso na igreja. Porque é assim, irmãos: pisou no meu pé, eu vou dar 2 pisão no pé dele. Verdade. Eita Deus. Hoje não tem mais aquele negócio de bater numa face e dar outra face. Como o irmão trouxe aqui. A aprovação, ela tem de nos amadurecer, nos tornar uma pessoa habilitada. Nós temos que ser habilitados, irmãos, para a glória do nome do Senhor. A aprovação não vem para nos fazer pior. A aprovação vem para nos fazer melhor. É para nos amadurecer, nos dar mais mansidão. A aprovação está te fazendo mais manso. Está te fazendo você suportar mais, ser mais equilibrado. É isso que vem a aprovação, meu irmão. Por isso, aguenta a tua aprovação. Porque quando ela acabar, você vai ver o tipo de crente que você vai ser, meu querido. Um tipo de crente totalmente diferente do que você é hoje. Você vai olhar para trás, vai ver. Quando eu olho para trás e eu vejo quem era o Ricardo, meu irmão, eu falo: meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu sei que ainda tem um longo processo, uma longa caminhada para com a minha vida de tratamento da parte de Deus. E eu sei que Deus muitas vezes nesse processo vai usar pessoas que são insensíveis, pessoas duras, para tratar comigo. Porque é assim, Deus usa essas pessoas. As pessoas insensíveis, pessoas duras, para nos tratar. Mas quando eu olho e vejo quem eu era, irmãos, eu mudei demais. Eu era um cara que não tinha noção de nada. Era um doidão da vida. Que era um cara que não tinha nenhum tipo de perspectiva. Hoje, eu olhar só pro jeito de eu falar, eu já falo: Deus, eu já estou falando 3 palavras, eu só conseguia falar uma. Como assim? Porque eu não abria a boca para nada. Não tinha boca. Não conseguia falar nada. Hoje
eu já consigo me expressar melhor, consigo conversar melhor, né? Não dava nem para sentar com uma pessoa. Eu não sabia nem ouvir, nem sabia falar. Ué? Não. É uma pessoa totalmente pirada. O negócio era sério. Era sério, era sério. É só como eu falei aqui umas semanas atrás, né? A gente só quer ouvir e quer falar quando nos é conveniente, né? Quando é você quer alguma coisa em troca, aí você quer ouvir, mas quando você não quer, então você larga pra lá. Irmãos, eu estive orando a Deus e pedindo uma palavra para o Senhor. Eu sei que já está quase no horário, mas eu gostaria de ministrar um pouquinho, irmãos, sobre cegueira espiritual. Gostaria de falar um pouquinho sobre a cegueira no meio da igreja, cegueira no meio dos crentes em Cristo Jesus, né? Porque a gente sabe que existe 2 tipos de cegueira. Existe a cegueira física e existe a cegueira espiritual. Lógico que ninguém gosta de ser cego, né? Deus colocou no ser humano 5 sentidos. E se a gente fosse feita uma proposta para a gente a gente já perdeu um desses sentidos, talvez 2, eu tenho certeza que ninguém aqui gostaria de perder a visão. A visão, você gostaria de perder o tato, o olfato, o paladar, até mesmo a audição, mas você não gostaria jamais de perder a visão. Eu tentei me encaixar, perdendo a visão, eu cheguei à seguinte conclusão: ninguém quer perder a visão. A visão, você enxerga a vida. Mesmo que você não ouça, você enxerga. Então ninguém quer perder visão. Então a visão é algo que quando você adquire ela tem que ser conservada. Você tem que preservar pela visão. E não se perder dentro da igreja, dentro do cristianismo. A gente não pode, porque a gente vê um homem aqui na Bíblia Sagrada chamado Saulo. A palavra Saulo quer dizer pedido ou desejado. Ela sofre essa variação. A palavra Saulo vem de Saul. Era um nome hebraico. Amém? Só que, como o apóstolo Paulo, todos aqui sabem, o apóstolo Paulo, ele tinha 2 naturalidades. Ele era judeu por descendência e ele era romano de nascimento. Isso está na Bíblia Sagrada. Ele tinha essas 2 nacionalidades. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, da Síria, de Cilícia, e ele, essa província é uma província romana. Na época era tomada pelos romanos, né? Mas só que os pais dele eram judeus, entendeu? Por isso que ele tinha essas 2 nacionalidades. E ele, irmãos, no capítulo de número 13, a Bíblia diz que ele todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Só para os irmãos terem uma ideia, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, como alguns falam, né? Eu acho interessante a forma do irmão Ailton aqui, ele trazer como ele mesmo fala, um ensino, né? Gostei da fala dele, que lá fora você prega e aqui dentro você ensina. Porque isso se encaixa muito em mim. Eu não sei pregar, eu só sei ensinar. Eu ensino, né? Foi esse o dom que Deus me deu, né? Ensinar. E até pegando um gancho naquilo que a bispa falou, né, a respeito do jovem na casa dela. O problema hoje, irmãos, é que as pessoas estão dando muita ênfase a talento, em vez de caráter, né? Hoje em dia a pessoa, ela tem muitos talentos, muitos dons,
Quanto mais talentos e mais dons ela tiver, e não tendo caráter, as pessoas podem deixar. Prega bonito, canta bonito, faz o povo cair no poder, tem profecia, tem revelação, é bênção de Deus, né? E aí as pessoas não estão no caráter das pessoas. E às vezes tem uma pessoa na igreja que tem apenas um dom. Pessoas já fizeram essa pergunta para mim: pastor, porque fulano de tal tem um donzinho só? Faz que nem a parábola dos talentos. O Senhor deu um para um, deu 2 para outro e deu 5 para outro, né? Só tem um, mas o cara é honesto, paga direito em dia suas contas. O cara, irmãos, não é caloteiro, ele não é adúltero. O cara procura viver uma vida reta, não de libertinagem, entendeu? E as pessoas não dão valor, porque a pessoa muitas vezes está sentadinha na igreja, não tem outros dons, né? Mas a gente tem que aprender a valorizar caráter, irmãos. A gente tem que aprender a valorizar caráter de pessoas. É lógico, irmãos, que Deus vai usar. Esses dias falaram comigo: por que Deus usa pessoas desse jeito? Deus sempre, irmão, Deus usa pessoas imperfeitas. Verdade. Deus não vai usar perfeito. Se fosse para Deus usar perfeito, irmão, não teria igreja. Porque todos nós aqui somos imperfeitos. Ou tem alguém aqui que já atingiu a perfeição? A única perfeição que nós podemos atingir é uma perfeição, como que fala? Intelectual, mas não perfeição no corpo. No corpo nós nunca vamos ser perfeitos, irmãos. Não tem jeito da gente ser. O próprio apóstolo Paulo, que era doutor de gentil, ele fala que estava buscando esta perfeição. Não tinha alcançado ainda, mas estava buscando essa maturidade. Então vamos aprender a valorizar, porque Deus vai usar. E não se escandalize. Se você vê um erro numa pessoa, ore por ela, jejue por ela, porque daqui uns dias ela vai estar aqui contando aqui na frente: irmão, eu era assim e Deus me libertou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava fumando, Deus me libertou. Você viu aquela irmã, Neuza, né? Tanto de tempo que ela ficou fumando, irmãos. E de repente, não abrir e fechar de olho, a irmã hoje não está fumando mais. Isso é uma prova de que Deus está nesse lugar. De que Deus está libertando pessoas aqui. Glória a Deus. Né? Então Deus está constantemente nos tratando e nos mudando. Eu creio, Jesus. Então o nome Paulo quer dizer pequeno. Amém? Isso é no grego. Tá bom? O nome Paulo quer dizer pequeno. Pequeno, irmãos, eu acho que todos nós temos que ser. Amém? Quanto menor a gente for, a gente vai se assemelhar a João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Porque a glória é para sempre para ele, irmãos. Não dá para ter glória para nós. Não dá para a gente querer se aparecer quando ele tem que aparecer em nossas vidas e através da nossa vida. Tem que ser desta maneira, meu irmão. Não dá para a gente, porque a gente muitas vezes se perde. A gente se perde porque a gente começa a ser usado, a gente começa a ser abençoado, e a gente vai mudando, a gente vai se perdendo. E a gente não pode ter esse tipo de ideia, irmãos. Porque se ele tem feito algo na tua vida, se ele tem te abençoado, se ele tem se agradado de ti, meu irmão, continue sendo humilde, que mais ainda ele vai te dar. Aleluia. Agora, se você começar a se endurecer e a se exaltar, você vai acabar perdendo o que ele te deu e não vai tomar posse ainda do que ele tinha mais para você. Porque a Bíblia diz, irmãos, é para a gente vigiar, para não perder o que temos ganho. Está escrito lá na primeira carta de João, né? Vigiai, para que não percamos o que temos ganhado. O que você tem ganhado? O que Deus tem te dado? Às vezes Deus tem te dado alguma coisa. Se a gente não vigia, a gente perde o que a gente ganha. E aí, meu irmão, nós sabemos que
que Saulo, até aqui Saulo, depois daqui para o capítulo de número 13, Paulo, amém? Aqui é Saulo, do capítulo 13 para lá é Paulo. Saulo, ele era perseguidor da igreja. Todo mundo sabe que ele era perseguidor da igreja. Aqui nos primeiros versículos do capítulo de número 9, perdão, irmãos, que minha garganta às vezes dói um pouquinho, ainda me falta fôlego. Tá gelada não, essa água aqui não, né? Tá não, tá boa. Paulo, como perseguidor da igreja, a Bíblia diz que ele era zeloso da lei, criado ou ensinado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei ou professor da lei. Quando a Bíblia diz que ele era ensinado aos pés de Gamaliel, é porque, segundo os historiadores, Gamaliel ficava tipo no altar e ensinava para Paulo e para outros discípulos que ficavam embaixo. Por isso se usa o seguinte termo: ensinado aos pés de Gamaliel. É como se eu estivesse aqui em cima e os irmãos estivessem embaixo. É uma expressão usada para dizer que Gamaliel estava no alto, em cima, e os demais embaixo, aos pés de Gamaliel. Isso está escrito em Atos, no capítulo de número 22, se não me falha a memória. A Bíblia diz que ele é o quê? Zeloso conforme a lei. E aí no versículo de número 1, a Bíblia diz: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, ele chamava de seita, quer homem, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. É bem verdade que Saulo, ele estava criando pânico no meio dos cristãos. Ele estava atemorizando os cristãos estavam fugindo, né, para outras regiões, para outras cidades, para poder, fugir da perseguição. Numa dessas perseguições de Saulo, a Bíblia diz que ele, irmãos, é responsável pela morte de um grande homem de Deus, um homem chamado Estevão, diácono da igreja. A Bíblia diz que esse diácono, ele é um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, um homem cheio de sabedoria, sendo um diácono, ele tinha essas credenciais. Sendo um diácono, ele tinha essas credenciais. Aleluia. E a Bíblia descreve, irmãos, que ele estava ali consentindo na morte de Estevão, quando ele estava ali presente, e pegou aquelas vestimentas de Estevão. E quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e o Filho do Homem que estava em pé, diz a palavra do Senhor Jesus, irmãos, e ele falou perante aquele julgamento, aquele sinédrio, ele abriu a boca e falou: vejo a glória de Deus, irmãos. Glória. Imagina que coisa maravilhosa, meu corpo arrepia quando eu falo disso, porque imagina você fitar os olhos no céu, porque, irmãos, crente, quando ele está com a visão aberta, a visão espiritual aberta, ele vê coisas que os olhos naturais não vê. Verdade. E ele põe os olhos no céu, fita os olhos no céu, vê a glória de Deus, o Filho do Homem lá de pé. E aí daqui a pouco, irmãos, a Bíblia diz que eles taparam os ouvidos, estavam enfurecidos, irmãos, e começaram a apedrejar ele. Estevão, irmãos, disse a seguinte frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Ele diz assim: Senhor, não impute-lhes esse pecados. Deus amado. Olha que coisa linda, irmãos. Aleluia. Rei da glória.
Não impute esse pecado. O cara está morrendo, está sendo apedrejado e está dizendo assim: Senhor, perdoa o pecado desse povo. E quem estava lá? Saulo. Glória a Deus. Irmãos, aquela oração teve um grande efeito, porque a Bíblia diz: se eu reter, será retido. Entendeu? Se eu reter, será retido. Eu não posso reter, irmãos, o perdão para ninguém. Eu não posso reter o perdão para as pessoas. É um grande perigo quando eu quero reter o perdão para alguém. E Estevão ali, irmãos, chega e fala assim: Senhor, não impute esses pecados. Então, às vezes, irmãos, uma oração, ela tem um grande efeito. Uma oração, irmão, de perdão. Aleluia. Vai ter um grande efeito para salvar a vida de alguém. Alguém que está te afrontando, alguém que está te perseguindo, alguém que está te apedrejando, irmão. Porque só apedrejado, isso é muito falado das igrejas, só é apedrejado, irmãos, árvore que dá fruto. Se você não dá fruto, for uma árvore seca, ninguém vai querer te apedrejar. Mas se você for uma árvore vistosa, que está dando frutos aí vistosos, bonitos, todo mundo vai querer um frutinho, meu irmão. Seu. Então, às vezes, você tem que fazer uma oração assim: Senhor, eu perdoo ele. Aleluia. Eu perdoo ela. Mesmo diante, irmãos, de um grande sofrimento. Como foi o pastor Leto disse aqui. Mesmo diante de um grande sofrimento. Porque, irmãos, isso vai resultar em salvação. Aleluia. E aí, chega aqui no capítulo de número 9. Ele está ensandecido, irmãos, querendo matar todos os crentes, perseguir, levar preso, tanto homem como mulher. Ele não está nem aí, irmão. Se é mulher, ele quer saber que essa seita tem que acabar. Porque qual que era a mentalidade de Saulo? Eu vou acabar com essa seita. Se eu acabar com os cristãos, acabou. Acabou essa seita, vai acabar tudo. Então ele pede carta ao sumo sacerdote, aqui diz ao sumo sacerdote de Damasco, para ir para Damasco. E, irmãos, no meio do caminho, ele é contracenado pela glória de Deus. Glória a Deus. Porque às vezes nós fazemos planos, Rei da glória. mas Deus confronta os nossos planos. Aleluia. Nós temos as nossas ideias, mas Deus confronta as nossas ideias. A Bíblia falou assim: Deus vai provar pessoas, Deus vai confrontar as nossas ideias, os nossos pensamentos, Deus vai confrontar, irmãos, a nossa visão, Deus vai confrontar as nossas atitudes. Você será confrontado por Deus no caminho, irmãos, ou talvez na beira do caminho, na esquina, você vai ser confrontado por Deus. Deus quer ver aonde estão as tuas convicções. E aí, meu irmão, para a gente concluir, já são 9h05, né? Semana que vem eu não vou continuar pregando, eu vou começar a pregar, né? Que eu não comecei ainda a pregar. A Bíblia diz que ele chega lá, mas quando ele chega lá, a Bíblia diz, irmãos, que um resplendor de luz do céu o cerca e faz ele cair por terra. Né? Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, né? Possivelmente, a Bíblia diz que ele caiu de alguma coisa, né? Então, alguma coisa ele caiu, mas a Bíblia não faz menção se ele caiu do cavalo ou não. Mas ele caiu por terra. A Bíblia diz que ele caiu com o rosto no pó, irmãos. Deus colocou ele no pó. Porque o homem exaltado, o homem, irmãos, orgulhoso, Deus coloca ele para lamber o pó. Verdade. Aleluia. Deus confronta ele, irmãos, coloca ele para lamber o chão. E aí, irmão, a gente, eu, você, meu querido. Quem somos nós? Pra gente, irmão, bater no peito e dizer que faz, que pode. Verdade, Deus. Oh, meu irmão, tem misericórdia da tua vida. Verdade, aleluia. Nós dependemos inteiramente da graça do Senhor. Glória a Deus. Olha, irmão, eu estava pensando comigo esses dias, eu vou concluir agora. Senhor, o Senhor quer tratar com uma pessoa, quer tratar com ela? Eu não quero ensinar o Senhor a tratar com ninguém, mas deixa a pessoa passar uma enfermidade. Só uns
Que nem aquela irmã que veio aqui que pegou câncer. Não quero isso não, Deus me livre. Pode tratar de outra forma. Então, meu irmão, a irmã pegou câncer, ela era toda metidona, né? Você viu o que aconteceu com a irmã? Depois ficou humilde, irmão, virou uma seda. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Uma semana, irmão, sem fôlego, fraco, debilitado. Falei, meu Deus, hoje, irmãos, foi de ontem para hoje foi pior ainda, uma dor na nuca aqui, ó. Uma dor pra Sente a pressão, aqui, ó. pastor? Não, de pressão não. Quando tiver com dor na nuca, pega a pressão da terra. Aí eu tô aqui, irmão. É sério. Mas é minha pressão. É verdade. É a nuca que dói, começa a doer. E aí eu falei, meu Deus, que coisa, parece que em vez de passar, o negócio tá piorando mais. Eu falei, olha como que a gente não é nada. Não é nada, pastor Ué. Por que a gente vai bater no peito, irmão, dizer que a gente pode alguma coisa, meu querido? Não ser humilde. Vai uma garganta, derrube. É, coisa tão simples, né?